Bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença neste evento do CIP, que visa essencialmente apresentar um documento sobre os riscos a monitorar em ano de início do mandato do novo governo. Este documento é a primeira vez que nós, como CIP, fazemos um evento por ocasião do lançamento de um documento desta natureza. Esta é a quinta edição deste documento. Durante 5 anos, nós, no início do ano, nós, Centro de Integridade Pública, temos procurado lançar um documento sobre as perspectivas e os riscos a monitorar nas áreas do trabalho de CIP. Simplesmente lançamos o documento sem que seja necessário fazer um evento, mas este ano achamos que, pela natureza ou pelo contexto em que estamos a viver, seria bom que tivéssemos um evento de discussão e apresentássemos aquilo que são as nossas ideias sobre as perspectivas de governação e os riscos a monitorar. Antes de mais, deixa-me dizer que nós não temos a verdade absoluta. Isto é um documento baseado nos dados que nós coletamos, analisamos. A equipa do CIP, de economistas, juristas, jornalistas, gente da ciência política, e produzimos este documento. Ele é questionável, como todos os documentos do mundo, todos os documentos de caráter técnico-científico. Então não estamos aqui a pensar que estamos a trazer dados de Bíblia Sagrada e que não possam ser questionados. Eles podem ser questionados e esperamos que os riscos que estamos aqui a apresentar não se venham a concretizar. Se não vierem a se concretizar, significa que tudo correu bem no nosso país ao longo do ano 2025. O contexto. Nós estamos num processo de transição de poder. Observamos, já a transição ocorreu em janeiro deste ano, um processo de transição de poder turbulento e repleto de incertezas. Acho que todos nós, ninguém que está aqui nesta sala previu o que aconteceu depois das eleições de outubro de 2024. As eleições revelaram manifestações populares após a divulgação dos resultados. Essas manifestações conduziram a um cenário nunca antes visto de caos em Moçambique, principalmente nos principais centros urbanos, Maputo, um deles, a cidade de Nampula, Quelimane, entre outros, e até distritos deste país. Vivemos um processo de manifestações violentas e que culminaram com a morte de mais de 300 cidadãos e mais de 600 feridos e detidos. Foi indicado como Presidente da República Daniel Chapo, do qual as populações, até hoje, uma parte considerável da população, diz que ele não é o Presidente legítimo do país. Isto é o contexto em que estamos a operar, é o contexto sobre o qual nós desenvolvemos este documento. Ao mesmo tempo que temos um governo que é impopular ou com déficit de legitimidade nas ruas, temos um Estado quase falido, que não consegue honrar com os seus compromissos financeiros. Acho que não há, para todos aqueles que são bem informados sobre a situação de Moçambique, têm visto greves na função pública, onde professores, no ano passado, por altura dos exames escolares, não se fizeram presentes nas salas de aulas reivindicando pagamento das horas extras, onde médicos, enfermeiros, quase toda a função pública reclama pagamentos. Isso para não falar dos fornecedores de bens e serviços que reclamam sempre do pagamento tardio
por parte do Estado. Esta crise econômica que o país atravessava antes das eleições, e é importante frisar este facto, porque antes das eleições o país já tinha estes problemas, veio a agudizar-se com as manifestações pós-eleitorais, das quais houve bastante destruição de empresas, do tecido empresarial e da pouca indústria que existe, agravando a situação de precariedade da nossa economia. A isso tudo, nós identificamos um problema no novo contexto, que são as descontinuidades na ação governativa e no desenho de políticas públicas. Isto parece ser, cada vez que há alteração de poder em Moçambique, nós vemos, parece que os novos detentores do poder público pensam trazer a bola mágica, partindo tudo aquilo que foi feito pelos anteriores. Eu sou daqueles que sempre disse que a governação do presidente Nyusi foi das piores que este país já experimentou. Mas acredito que mesmo assim tenha havido alguns bons aspectos. Não é possível tudo ser tão mau. Mas quando vemos um novo governo a chegar, por exemplo, a introduzir um Ministério das Finanças, um Ministério do Plano de Desenvolvimento e um Ministério da Economia, nós percebemos a confusão que vem de seguida. E isso mostra descontinuidades num processo de formulação de políticas públicas num país que sempre é dirigido pelo mesmo partido. Mas cada vez que há mudança na liderança política, parece que estamos em presença de um novo partido político. E pode parecer algo simbólico, mas é bastante importante, porque nos primeiros anos da governação passa-se bastante tempo sem saber qual é o papel de cada um dos ministérios. Nós experimentamos isso quando da entrada do presidente Nyusi no poder, onde com a introdução da figura de secretário de Estado, era bastante complicado trabalhar nas províncias. Enviava-se um documento para o governador e o gabinete do governador dizia que essa é a responsabilidade do secretário de Estado. E da mesma forma que os documentos que outrora estavam sobre as competências que outrora estavam sobre o auspício do Ministério do Plano de Desenvolvimento, que foi extinto no governo do presidente Nyusi, passaram para o Ministério da Economia e Finanças, ministério esse que agora deixou de novo de existir. Então, em Moçambique, reparamos sempre que há mudanças no poder político, ao nível do topo, mudança do presidente do Partido Frelimo, o presidente da República, há descontinuidades na ação governativa e no desenho de políticas públicas. E nenhum país do mundo constrói-se com descontinuidades. Se não há um fio condutor, se não há uma lógica de médio e longo prazo nas políticas de desenvolvimento, independentemente do partido que vier, vamos sempre assistir a essas rupturas que são prejudiciais, principalmente para aqueles que lidam diariamente com essas entidades públicas. Então, na nossa opinião, há riscos a monitorar na área das finanças públicas. Com a crise profunda que o Estado moçambicano enfrenta, achamos nós que poderá haver uma reestruturação da dívida pública, porque neste momento há fraca mobilização de receitas, há bastante, o CTA apareceu, a Confederação das Associações Econômicas veio a público mostrar os prejuízos causados pelas manifestações pós-eleitorais numa economia que já por si estava com problemas, e isso criou desemprego. Há várias empresas que estão, micro, pequenas e médias empresas que estão encerradas, e isso obviamente afeta a mobilização de receitas. E é importante frisar que estas pequenas e médias empresas têm um grande papel no pagamento, na contribuição fiscal. Se elas não estão a funcionar como deve ser,
o Estado não consegue arrecadar receitas. Não arrecadando receitas, o Estado é obrigado a financiar-se em algum lado. Os bancos comerciais, a emissão de títulos de tesouro, pode ser alternativa, e esse dinheiro é caro. E essa pressão é crescente, e isso vai criar pressão para atender as necessidades dos setores sociais. Nesses setores sociais, refiro-me à educação, saúde e talvez também o investimento em infraestruturas. E num contexto de um governo que chega ao poder com elevados níveis de impopularidade, um investimento massivo nos setores sociais poderia ser um atenuador desta descrença por parte dos cidadãos no governo. Mas não havendo dinheiro, este governo vai estar numa situação, como se diz na gíria popular, de saia justa. Depois temos um risco que está ligado ao rebaixamento do rating do crédito soberano. Para todas as pessoas que acompanham a situação de Moçambique e veem o que é escrito na imprensa internacional sobre Moçambique, veem que é um país que tem um novo governo, mas o novo governo, parece que há um governo paralelo que toma decisões de quando é que o país para e quando é que o país avança. E esse governo paralelo é liderado pela figura de Venâncio Mondlane. Isso aumenta o rebaixamento do rating do crédito soberano. Moçambique torna-se um país que, para ir buscar dinheiro fora, credores fora, o dinheiro fica mais caro. E também dificulta a vinda de investidores estrangeiros para o país. Ninguém quer vir a um país que não se sabe qual será o seu rumo daqui a 3 meses. Ainda bem recentemente, o jornal Canal de Moçambique apresentou um exemplo de uma indústria na Matola que fez o seu resseguro fora do país, e quando, por causa das manifestações, esta indústria foi destruída e o resseguro pergunta à empresa, afinal de contas, quem é que manda em Moçambique? Porque nós não vamos pagar o valor do resseguro, porque não sabemos se vão ou não continuar as manifestações em Moçambique. Depois temos o problema, um risco que está ligado ao setor empresarial do Estado. Este é um risco fiscal, e nós, bem recentemente, logo após a tomada de posse do novo governo, vimos como a decisão tomada em relação à LAM. Isto é um risco fiscal porque o Estado moçambicano decidiu que a HCB, MOS e o CFM deviam ir resgatar a LAM, investindo dinheiros que seriam importantes para essas empresas, para fazer o reinvestimento, porque também elas precisam de reinvestir para continuarem a ser lucrativas. O Estado moçambicano decidiu que essas empresas deviam ir investir na LAM, uma empresa que de forma contínua mostra não estar a ser bem gerida e criar prejuízos. A tirada de dinheiro destes dividendos que estas empresas não põem para reinvestir nelas próprias ou pagar dividendos ao Estado, retira a possibilidade do Estado também ter fundos para fazer investimento nos setores sociais. Num contexto em que vemos uma mudança de perspectiva de doadores tradicionais em Moçambique. Eu acho que todos aqui estão a par do que está a acontecer com os Estados Unidos da América, onde o governo de Donald Trump decidiu suspender ou retirar a ajuda aos países que beneficiavam-se da ajuda de USAID. E a USAID é responsável por uma fatia de leão no orçamento do setor de educação em Moçambique. Se a USAID confirmar a sua saída, milhares de moçambicanos que estão a receber tratamento TARF e também apoio a nível
saúde materno-infantil, tuberculose e outras doenças podem se ver privados de medicação. Isto porque durante anos, e isto não é culpa deste governo, é um problema estrutural de Moçambique. Durante anos, o governo de Moçambique decidiu ausentar-se ou delegar a responsabilidade sobre a saúde para doadores. E isso, obviamente, tem os seus custos. Então, isto é mais um risco que nós identificamos. Depois temos um outro problema que é, já ainda no nível das finanças públicas, que é o uso abusivo de ajustes diretos e problemas na execução de obras. Este ano, com as manifestações que assistimos desde outubro a esta parte, houve vandalização de imensas infraestruturas públicas e isso irá requerer um investimento público para que estas infraestruturas sejam reabilitadas. E como nós sabemos, esta é uma grande oportunidade usada por aqueles que controlam o Estado para usar do ajuste direto. E o ajuste direto é uma modalidade de contratação pública que nem sempre beneficia ao Estado, porque ao invocar-se a necessidade de contratação rápida, às vezes acaba-se escolhendo a proposta mais cara. E este é um problema que nós vemos como um risco que irá surgir. Este risco também está da contratação no ajuste direto, que está associado à emergência de novos atores nos negócios do Estado. Todos aqueles que são moçambicanos e que prestam atenção à realidade de Moçambique sabem que a mudança do poder político significa o aparecimento de novos atores econômicos. Nós vimos isso no tempo do presidente Chissano, presidente Guebuza, no presidente Nyusi, e novas empresas, novos empresários de sucesso irão aparecer. Não é por acaso que cada vez que há mudança no topo do Estado de Moçambique, há muita gente que, se olhássemos para a lógica normal que estava no setor privado, deixa os seus cargos no setor privado e aceita convites para ir assumir cargos ministeriais. Isso revela o quão lucrativo é Moçambique fazer parte do poder público do que estar no setor privado. Na indústria extrativa, nós também identificamos alguns riscos. O primeiro dos quais são o aumento das exigências ambientais internacionais. Há um conjunto, por causa das emissões de carbono, há um conjunto de exigências que, a nível internacional, diretrizes que são tomadas de modo a que todo mundo que trabalha na indústria extrativa, as empresas, aumentam os seus estándares de respeito pelos aspectos ambientais. E em Moçambique isso é algo que nunca é cumprido. Então isto pode ser um risco, porque as empresas que operam em Moçambique terão que cumprir com esses estándares. Outro problema que vemos é a queda no preço das commodities. Se olharmos para as principais commodities que Moçambique exporta, carvão e gás natural, Moçambique tem 5 principais mercados das suas commodities, que é a Índia, a China, a Singapura, a Coreia do Sul e a África do Sul. E dessas economias, a China neste momento está num processo de reestruturação interna e segundo estimativas do governo chinês e do Banco Mundial, as suas taxas de crescimento vão reduzir, enquanto a Índia vai continuar a ter taxas de crescimento quase a chegar aos 7%. E isso, obviamente, se os teus principais mercados têm retração, o caso da África do Sul também tem retração, isso condiciona um país que é exportador de matérias-primas no seu estágio primário, como Moçambique. E não tendo capacidade de consumir internamente, porque politicamente nunca foi decidido criar mecanismos para transformação das matérias-primas,
continuando a explorar na sua fase primária, se os países que são o principal destino desses produtos têm problemas, Moçambique vai ter problemas. E os dados mostram que, internacionais mostram essa retração. Se há retração, isso significa que há menos capacidade de exportar, há menos dinheiro num contexto em que o país precisa de dinheiro. Conflitos comunitários e paralisações. Nós, em Moçambique, temos um histórico de conflitos e tensões entre as empresas, as comunidades e o governo central. E essas tensões, após as eleições, ficaram muito mais visíveis. Nós vimos o que aconteceu em Moma com a Kenmar, vimos também o que aconteceu com a Sasol em Inhambane. Se não houver um diálogo com as comunidades, um diálogo profícuo, pode ser que este tipo de conflitos e tensões em que houve até bloqueios na produção dessas empresas continue e perdure, e isso pode afetar as exportações dessas empresas, isso pode afetar a arrecadação de receitas para o Estado num contexto em que o Estado moçambicano precisa desesperadamente de dinheiro. Há um outro aspecto que nós identificamos, que é a falta de clareza de reformas quando olhamos para o discurso inicial do atual Presidente da República, porque pretende introduzir um conjunto de novas entidades no setor extrativo, e essas entidades podem entrar em conflito com as entidades já existentes. Então há uma necessidade de esclarecimento do que é que é certo que o discurso de tomada de posse não vai ter os detalhes da operacionalização do setor, mas é bom que fique bem claro o que é que vai acontecer, que entidades irão ser criadas e como é que elas se relacionam com as entidades já existentes, sob o risco de termos aquilo que eu mencionava no início da minha fala, o problema de competências entre diversas entidades e a desarticulação e também de descontinuidades, que é uma prática normal quando há mudança do poder político. A questão da dependência dos poucos mercados de exportação eu já tinha feito menção. Nós também vemos riscos na integridade política na atual governação, e um dos principais riscos é o facto, como eu mencionei, do déficit de legitimidade do partido no poder e do atual governo. Isso coloca um risco enorme. Temos um governo que, à luz de uma parte considerável da população, não goza de popularidade, mas não goza de popularidade e também não tem dinheiro. Eu sempre dou um exemplo sobre esta questão de dinheiro e popularidade. Os países árabes não são democráticos, não são democracias. A Arábia Saudita, o Catar, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos não são democracias. E quem já ouviu falar da história da Arábia Saudita sabe que às vezes roça mesmo a uma ditadura. Mas a liberdade de expressão que estes regimes não oferecem aos seus cidadãos, eles em contrapartida oferecem prosperidade econômica. Então, na Arábia Saudita, no Catar, os catares, os sauditas, as pessoas do Kuwait, quando estão zangados com o regime, pegam em si, entram no avião na business class, vão a Paris, fazem compras, ou vão nos seus jatos particulares, fazem compras, desanuviam aquela raiva e voltam para o Catar e continuam a ganhar dinheiro. Assim é fácil gerir as emoções num país. Em Moçambique você não tem dinheiro, o Estado não tem dinheiro, está falido e tem uma população que não vê legitimidade neles. Então, a probabilidade de ter tensões e conflitos e de ter um ciclo de governação bastante tenso é muito alta.
A solução pode passar por quê? Ou haver diálogo com as populações, ou com aqueles que lideram essas populações que não veem legitimidade em si, ou então aumentar a repressão. Não sei até que ponto é que a polícia da República de Moçambique tem capacidade para aguentar 5 anos de repressão. Não sei até que ponto a Frelimo vai continuar a recusar-se a dialogar com aquele que efetivamente tem um poder paralelo de mobilizar milhões de moçambicanos na rua. A verdade é que estamos num país que não tem dinheiro para dar-nos o conforto financeiro e a prosperidade financeira que os países árabes têm. Então, tem que achar uma solução. E este é um risco, vemos aqui um risco de aumento do autoritarismo, porque se não se dialoga, não há uma abertura para o diálogo com quem tem o poder de mobilizar os moçambicanos, uma grande parte dos moçambicanos, e também, por outro lado, não se tem dinheiro para um investimento massivo nos setores sociais e criar prosperidade de imediato, porque não é, acho que aqui já não é uma questão de prosperidade do futuro melhor. Aqui as pessoas já não querem saber de futuro melhor. Isso é coisa do slogan do tempo do presidente Chissano. O futuro é agora que elas querem. Então, é preciso que o atual governo sente e pense seriamente nisto. Não tendo dinheiro, qual é a alternativa para gerir este país? Sob o risco de termos um aumento do autoritarismo, que é um risco que nós vemos como algo que pode acontecer. Então, nós também vemos o risco do surgimento de uma nova rede clientelista, mas a chegada de um novo presidente do partido e do Estado moçambicano, associada às mudanças que também assistimos dentro do Partido Frelimo. Bem recentemente, no dia 14, elegeram um novo secretário-geral, e nós sabemos o quanto é que este partido controla o Estado. Isso tudo pode fazer surgir uma nova rede clientelista. E digo, a nosso ver, grande parte dos atores que nos habituamos a tê-los como grandes players neste partido, nos próximos tempos vão desaparecer, porque está em curso, em marcha, a mudança geracional dentro deste partido e o surgimento de novos players. Aliado a isso, temos os riscos de aumento da desconfiança dos cidadãos nas instituições públicas e o risco de surgimento de grupos armados descontrolados. Nós temos estado a assistir o que está a acontecer em Cabo Delgado e a insurgência islâmica, se diz islâmica, eu não creio que seja islâmica, em Cabo Delgado, desde 2017. Mas de há uns tempos já esta parte, agora começamos a ouvir falar dos Naparamas, que já ouvimos há muitos anos, no tempo da Guerra Civil. Para além disso, com os confrontos com as manifestações e os confrontos entre a polícia e os manifestantes, há sempre o risco de grupos de indivíduos obterem armas da polícia e daí começarem um processo de desestabilização. E mais uma vez, aqui invocamos o facto da necessidade urgente de estabilização política do país, porque sem ela há condições para que o país resvale para uma situação de total descontrole e de anarquia. Nós também vimos riscos no setor empresarial privado, onde vemos um setor privado que representa 78% das empresas formais e contribui significativamente para o PIB, mas com toda a situação de instabilidade que o país atravessa, as micro, pequenas e médias empresas enfrentam fatores estruturais e conjunturais que ameaçam a sua existência. Os riscos que vemos aqui são os problemas econômicos,
estamos numa economia cada vez mais paupérrima, onde as pessoas não têm dinheiro e há restrições sérias cambiais. Se alguns de vocês podem ter recebido SMS há algum tempo dos bancos comerciais, dando conta das restrições em termos de pagamentos no exterior, reduzindo os valores que cada um de nós pode gastar quando fazemos compras no exterior. Moçambique é uma economia que 50 anos de independência não produz absolutamente nada. Nada. Se produz, exporta na sua fase primária. Se os bancos comerciais estão a dizer-nos que temos que gastar menos dinheiro cada vez que atravessamos a fronteira, isso faz com que aquelas senhoras moqueiristas tenham que comprar randes, ou se vão com randes, correm o risco de ser assaltadas na fronteira. Agora, se atravessam com cartão para fazer pagamentos lá, tem que ficar mais dias para comprar a mesma quantidade de produtos. E com todas as crises que o país atravessa, nós vemos o Banco Central a não alterar significativamente as taxas cambiais, mas os bancos comerciais a dizerem que há falta de divisas no país. A maior parte destas pequenas e médias empresas importa tudo que vende. Então, aqui temos um cenário onde há riscos sérios de estas empresas colapsarem, principalmente porque a sua capacidade de lidarem com o mercado cambial torna-se reduzida. E parte considerável destas empresas privadas tem como seu principal cliente o Estado moçambicano. Esse Estado que demora a pagar os serviços que elas prestam. Então aqui temos mais uma vez um problema de quando finalmente o Estado conseguir pagá-las, as taxas de câmbio já podem ter sido alteradas. E não queremos nós que a manutenção das taxas de câmbio de forma administrativa se mantenha por muito tempo, porque é um mecanismo de controle insustentável. Aqui apresentamos algumas das medidas de redução dos impactos do risco no setor privado, como redução da burocracia e modernização do processo administrativo, estabilização macroeconômica para aumentar a previsibilidade dos negócios. Se a gente não sabe se amanhã podemos abrir a nossa escola privada porque há manifestações, se amanhã podemos ir trabalhar porque há manifestações, isso cria previsibilidade nos negócios. Não havendo previsibilidade nos negócios, é impossível ter-se lucros, e não tendo lucros é impossível ter receita, é impossível pagar ao Estado os impostos para gerar também o investimento do Estado nos setores sociais. Então entra-se numa espécie de bola de neve, onde mais uma vez a estabilidade política do país conta e muito para podermos sair destes riscos intermináveis. Ao nível do processo de descentralização, nós também vemos riscos que é relacionado com a guerra de protagonismos entre os governadores de província e secretários de Estados. Vimos no discurso inicial do atual Presidente da República a ideia de o governador de província voltar a ter as competências que tinha outrora antes da entrada da figura de secretário de Estado. Isso ainda não está materializado em termos de lei, e aí vemos mais uma vez as competências, o problema das competências e guerras de protagonismo a manterem-se. E isto são assuntos que, para as pessoas que vivem em Maputo, às vezes não têm dimensão, mas nós trabalhamos nas províncias e é constrangedor tentar marcar um encontro com o governador de província, o governador de província dizer que eu lavo as mãos sobre este assunto, isto é da alçada do secretário de Estado. E é um problema
que só por uma questão ética eu não vou falar quantos governadores conversaram comigo e mostraram-se na altura do mandato passado o seu desagrado profundo pela forma como eram tratados com os secretários de Estado. Também temos o risco desta comissão que é a CREMODE, que trata dos assuntos de descentralização, que termina o seu mandato em julho, ter desenhado, apesar de todo o trabalho que fez, os resultados não serem divulgados e não serem partilhados e talvez não serem tidos em conta. Mais uma vez, volto a falar aqui do problema da descontinuidade de formulação de políticas públicas em Moçambique. Temos há 50 anos o mesmo partido no poder, mas cada vez que chega um novo governante e sua equipa, deitam fora tudo aquilo que foi feito pelos anteriores e querem recomeçar como se estivessem num país que está a começar do zero, o que não é verdade. Pode ter havido muitos erros na governação anterior, mas há aspectos que podem ser levados e aproveitados de modo a que não se comece do zero os processos. Depois temos o risco também de ocorrência de deficiência na provisão de serviços públicos pelas entidades descentralizadas, sobretudo as autarquias locais, pela possível baixa na captação de receitas que servem de fontes de financiamento. E aqui vemos, por exemplo, municípios como Damatola, que tiveram enormes destruições, empresas foram completamente destruídas, a capacidade de coleta de receita fiscal desses municípios vai reduzir drasticamente, comprometendo as metas destes municípios. Então, isto é um risco que pode ocorrer. Durante a apresentação do discurso do novo Presidente da República, nós vimos, como sempre, durante as apresentações de todos os presidentes que tomam posse em Moçambique, uma grande ênfase concentrou-se bastante no debate, na luta contra a corrupção. E isso foi uma das coisas que ele mais frisou no seu discurso inaugural. Mas nós vemos que há uma ausência total de qualquer referência a uma estratégia de prevenção e combate à corrupção que foi desenhada de 2023 a 2034. Mas, para além da ausência de referência a esta estratégia, o que pode significar que vai começar tudo de novo, há um risco real que é como é que um presidente da Frelimo vai combater a corrupção se a Frelimo é o sítio onde há mais corruptos em Moçambique. É preciso haver uma mudança radical para que a gente acredite que o presidente do partido Frelimo, que ainda não controla na totalidade este partido, a meu ver, a nosso ver, faça um corte, se seria uma mudança de paradigma que iria prejudicar os principais líderes deste partido, as pessoas mais influentes deste partido. Então, este é um risco que nós vemos. Depois, o presidente, na tomada de posse, também falou da criação de uma central de aquisições de procurement, concentrar o GE central. É certo que, como eu disse antes, não podemos, num discurso inaugural, não vai ter as dimensões não vai ter toda a especificidade do que ele pensa sobre esta UGE central. Mas nós sabemos que o procurement público em Moçambique
é o sítio de maior corrupção. E, felizmente, os moçambicanos já estão bastante sensibilizados e os moçambicanos também são, a maior parte são construtores, porque a maior parte dos moçambicanos vivem em casas construídas por eles próprios. E quando eles veem aqueles lançamentos de concurso de procurement e os valores lá que constam para a construção de uma infraestrutura pequena, valores como 6 milhões, 7 milhões, as pessoas tiram foto e passam nas redes sociais e escandalizam-se com isso, porque têm noção do que é construir. A criação de uma central de aquisições, para nós, pode ser um retrocesso também ao nível da descentralização. Ainda não sabemos o que isso significa nos seus detalhes, mas pode ser um retrocesso ao nível de descentralização se esta unidade estiver em Maputo e quiser controlar aquisições do Estado em todo o país, porque haverá sempre uma tensão e conflito entre as províncias que querem fazer as compras e veem as necessidades e aquilo que Maputo pensa que devem ser as prioridades. Eu acho que um dos grandes problemas de Moçambique é o atraso no processo de descentralização não só política, mas descentralização fiscal. Porque é impossível a pessoa em Maputo saber quais são as necessidades de pessoas que estejam em Mopeia. É tecnicamente impossível. Tal como é impossível alguém que vive na parte de semente de Maputo saber o que passa-se em Ilhavela e ter a sensibilidade para resolver esses problemas. Então a descentralização oferece essa oportunidade. E com uma central de aquisições podemos correr o risco de vermos uma corrupção centralizada, onde grupos próximos do poder político a nível central em Maputo passam a controlar as aquisições do Estado ao nível central e matando o surgimento de empresas ao nível local. Pequenas e médias empresas ao nível local, no Niassa, na Zambésia, que prestavam serviços ao Estado, algumas delas de forma eficiente, podem desaparecer porque quem vai ter informação sobre os concursos públicos, quando serão lançados e as especificidades técnicas, passa a ser gente em Maputo que passa a controlar e a ganhar e depois mandar as suas empresas fazerem esses trabalhos ao nível da província. Então, esta questão da UGE central é muito importante. Um outro aspecto que achamos que é um risco que deve ser analisado e vamos monitorar é o reforço da supervisão sobre as empresas públicas. Continuamos a ver que estas empresas são um sítio de acomodação de membros séniores do Partido Frelimo. Ainda bem pouco tempo tivemos a oportunidade de ver a folha salarial da ENH a circular nas redes sociais. Muita gente ficou escandalizada com o salário, acho que era de um dos financeiros, que recebia aí 3 milhões de meticais no mês. Mas a ideia principal da pessoa que fez, acho eu, que fez vazar aquela folha salarial era nos mostrar que o falecido Fernando Faustino, que estava da Clean, constava da folha de pagamentos da NH, com mais de 700 e tal mil meticais de salários. Então, nós sabemos que as empresas públicas são um local de acomodação de membros séniores do Partido Frelimo. E neste momento, para não só estar a falar de quem já cá não está entre nós, o senhor Roque Silva também está como um dos administradores não executivos da HCB. Quem de nós não gostaria de ser administrador da HCB? Então, essas coisas criam-nos problemas. E está aí mais um assunto que remete a um dos primeiros riscos. Como é que este partido, que tem pessoas que beneficiam-se diretamente destes esquemas, vai ser ele a lutar contra esses esquemas? É do tipo o árbitro, jogador a lutar consigo. É algo que não acredito muito que aconteça. Mas, como disse o Chaimita antes, quando estávamos lá fora, ele é um otimista crônico e vou tentar pensar também de forma positiva. Um outro risco que vemos é a possibilidade de Moçambique sair da lista cinzenta do GAFI. E este é um problema
sério que pode comprometer as transações financeiras dos moçambicanos e não queremos que pode ser que Moçambique não consiga sair dessa lista. Esperemos que sim, porque não sair seria mais um risco, mais um problema para um país que está com muitos problemas. E como eu frisei no início, nós esperamos que muitos dos riscos que estamos aqui a apresentar não se concretizem. Ao não se concretizar, quer dizer que o nosso país está bem. Esperemos bem que sim. Por fim, temos os riscos na área de governação ambiental. Há diversos riscos nesta área, principalmente ligados à questão da poluição, à exploração, o garimpo artesanal, mas nós preferimos nos centrar num risco que agora, há bem poucos dias, publicamos um documento sobre os interesses empresariais dos ministros do atual governo e constatamos que muitos deles têm interesses na área mineira. Então, o envolvimento de pessoas politicamente expostas no setor mineiro, para nós, esse é um risco enorme. Constitui um risco enorme porque pessoas politicamente expostas num setor com pouca supervisão e regulação, diferentemente do setor do oil and gas, que tem uma maior fiscalização, porque as empresas que operam lá, algumas delas são grandes players, estão cotadas nas bolsas de valores e têm um elevado standard. Neste setor mineiro, nós vemos empresas, pequenas, médias empresas, que não estão cotadas em bolsas, com investidores com métodos pouco ortodoxos, que só procuram ganhar dinheiro a todo custo e que têm, por exemplo, em Manica, temos visto a contaminação de solos e das águas dos rios na exploração de ouro com mercúrio. E se as pessoas que estão ligadas a estes investidores estrangeiros são pessoas politicamente expostas, têm a proteção política e são detentores de cargos públicos, obviamente que qualquer situação de fiscalização será impedida porque isso põe em causa os seus interesses individuais. E estes, então, irão impedir que medidas sejam tomadas de modo a defender os interesses da comunidade e, acima de tudo, defender os interesses de Moçambique. Então, para nós, concluindo, o ano de 2025 marca o início de um ciclo de governativo repleto de oportunidades de se fazer diferente e melhor que o passado. Nós sempre dizemos que os verdadeiros comandantes, capitães, se vêem nas adversidades. Temos a plena noção de que o atual presidente da República de Moçambique chegou ao poder num processo pouco claro e transparente e que fraudulento. Nós estivemos envolvidos nas eleições, foi fraudulento, mas isso não faz dele alguém que não possa, daqui a uns anos, dizermos que foi o melhor presidente que Moçambique teve. Mas depende dele. A forma como chegou, sabemos, mas a forma como vai sair depende só dele e da capacidade dele de trabalhar em prol dos moçambicanos. Se vai ser possível isso, eu não sei. Nós no CIP não sabemos, não temos a bola mágica para a previsão do futuro. Estamos a fazer análise baseada nos documentos e nas conversas que tivemos com diferentes intervenientes, mas só ele e a sua equipa podem, neste momento, mudar o destino deste país. Então, este nosso documento identifica parte dos riscos, há muitos mais, propõe soluções para a sua mitigação. As pessoas que daqui a pouco vão ter nos seus WhatsApps o documento na íntegra, aqueles que deixaram os seus números de contato, sendo que o primeiro passo, a nosso ver, é garantir a estabilidade política e social de Moçambique. Porque se não houver estabilidade política e social de Moçambique, não haverá ninguém que vai investir o seu dinheiro num país de incertezas.
Não se pode acordar todos os dias para olhar o telemóvel para saber se mandamos os nossos filhos à escola ou não, porque está fechado e bloqueado as estradas. Não se pode acordar todos os dias. Ainda na semana passada e esta semana, colegas do CIP não puderam vir trabalhar porque havia manifestações. A imprevisibilidade não é boa para ninguém. Todos nós, como seres humanos, como indivíduos, como empresas, queremos algum tipo de previsibilidade nas nossas ações. Ninguém mete dinheiro num país onde não sabe o que vai acontecer daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano ou 10 anos. Porque se o risco e a incerteza for demasiadamente elevado, eu vou pegar o meu dinheiro e vou para a África do Sul, vou para a Zimbábue, vou ao Malawi, vou para outro sítio onde haja garantias que eu vou investir, vou ganhar dinheiro e vou fazer a minha vida. E isso, associado a um risco que me tinha esquecido e que voltamos a ver no início deste novo ciclo de governação, que está ligado ao setor privado, que são os raptos. Pensávamos nós que com o fim da governação do presidente Nyusi, a saída do antigo comandante-geral da polícia, os raptos passariam a história. Mostra que não. Quando as pessoas sentem que estão num país onde não tem segurança, os empresários vão tirar as suas famílias. Quando tira as suas famílias e o empresário fica aqui sozinho, os seus custos diários reduzem, porque já não está a sua família aqui. Ele pode viver num hotel, pode viver numa casa, mas as compras que vai fazer já não são as mesmas compras que faz quando tem os seus 3 filhos e a sua esposa, porque ele gasta menos. Não vai gastar mais com as compras do rancho, vai gastar menos com o rancho, vai gastar menos com a televisão, porque é capaz de não pagar a TV cabo porque fica a ver telefone, vai cortar um conjunto de coisas que vai afetar outras empresas e outros atores econômicos que precisavam dele. Então, é preciso sermos sérios como país, que há determinados riscos que não podemos, começando um novo ciclo de governação, não podemos mantê-los, sob o risco de atrasarmos constantemente o nosso país. E neste momento, para aquelas pessoas que têm a oportunidade de viajar na zona austral da África, não estou a dizer para a Europa, para a zona austral da África, Moçambique está parado no tempo, porque os nossos pares da SADC estão muito melhores que nós. Muito obrigado.